Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Pessoal, eu estou terminei de gravar agora com o professor Edilson Vitorelli. Hoje é uma terça-feira, dia 23, são 9h39 da noite. Ele emendou aqui, saiu de uma sessão do TRF6 lá e a gente começou a gravação. E a conversa ficou muito rica, eu gostei bastante. O professor Edilson é assim, uma pessoa que eu achei muito generosa em tratar dos contrapontos, das fraquezas, dos flancos das teorias que ele está levantando. Então ele trata isso com muita seriedade, ele trata isso com muita generosidade. Eu achei que ficou uma conversa extremamente rica. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre processo estrutural com uma das maiores mentes que estudam esse tema aqui no país. Então, eu espero que vocês gostem do tanto que eu gostei. Foi extremamente enriquecedor. Eu sempre aprendo muito quando eu vou para esses temas mais práticos do direito constitucional. Tive a oportunidade de conversar, acho que com isso pela primeira vez, com o Matheus Casimiro aqui, agora com o Vitorelli. E, claro, não posso deixar de lembrá-los, se o 11 faz parte da sua vida, você pode começar nos ajudando, se inscrevendo aqui no canal no YouTube, deixando seu joinha, avaliando a gente no Spotify, no Apple Podcast, Deezer, nas outras plataformas de áudio. E você também pode nos apoiar, porque eu acredito que o 11 está deixando você cada vez mais irritantemente persuasivo. Você está aquela pessoa cada vez mais chata de conversar com, porque você é uma pessoa muito inteligente, porque os convidados aqui fazem isso pela gente. Então, se o 11 faz parte da sua vida, se a gente está te ajudando a ficar intelectualmente mais capacitado, se você não tira a gente do ouvido, principalmente às sextas e durante os fins de semana, cogite dar uma ajuda pra gente. O 11 se sustenta por causa de vocês, dá uma trabalheira danada, apesar de ser bastante enriquecedor. E é muito gratificante fazer isso, pessoal, é muito gratificante, mas ainda assim não deixa de ser um trabalho, né? Então, se vocês podem fazer isso pela gente, cogite dar uma ajuda. É um projeto independente. Vocês já sabem que eu cuido de tudo aqui, desde a parte de design, preparação, entrevista, edição, tudo sou eu. E é isso. Não deixo de trazer, claro, meus queridos patrocinadores. Primeiro, minha querida Contracorrente, editora do meu coração, que tem o seu clube do livro jurídico lá no www.quebracorrente.com.br, que te manda 2 livros por mês, um sempre inédito e outro do catálogo da Contra. E claro, se você quiser acessar o catálogo da Contra, que é um dos mais sensacionais em livros jurídicos do país, você tem o nosso cupom de desconto, que também está aqui na descrição do episódio, 11 Supremos 25, 11 Supremos por extenso, 25 numeral. Você vai ter 25% de desconto em todo o catálogo da Contra e ainda reverte em comissão para a gente. Pessoal, todo mundo se ajuda. Esse cupom aqui é uma delícia, certo? E também não vou esquecer do meu querido Felipe Augusto, fundador, professor do Ouse Saber Cursos Preparatórios. Felipe é uma potência lá no direito humanístico, na parte de humanística, né, em direito. E o Felipe, ao fundar o Ouse Saber, ajuda e tem ajudado os concurseiros há anos a alçar voos maiores nas carreiras de magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradorias e delegados de polícia. E ele ofereceu um cupom pra gente, tá lá aqui na descrição do episódio também, OUSE11. Você vai ter um desconto em todos os cursos do Ouse Saber e eu tenho certeza que eles vão ajudar você a encurtar o seu caminho até o tão sonhado cargo público. É isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o 11 Supremos, podcast do LICE, Centro de Estudos Constitucionais. Queridos, Conexão Fortaleza BH, recebo hoje. Esse ano está sendo muito bom porque eu estou recebendo um monte de celebridade que já devia ter vindo aqui antes. Vitorelli, sabe quando foi que eu te conheci? Quando é que eu soube da tua existência? Eu saí da faculdade em 2016, eu comecei a estudar para concurso. A primeira pessoa que me mandou o teu blog foi minha mãe. Assim, ó, cara, filho, acompanhe esse cara aqui. Esse cara aqui é muito bom. Aí eu conheci o teu blog em 2016 pela minha mãe, daí tu tira.
o Já alcance que tu começou com tem. mãe, já começou bem, porque eu também falo muito da minha. Minha mãe é sempre uma presença constante nas minhas palestras, nas minhas falas. Então, que bom, um prazer estar aqui com você. Então, Vitorelli, para a gente começar, em nome da tradição, por favor, se apresente para o nosso ouvinte, você que está estreando aqui no 11. Obrigado. Eu vi a apresentação do Fred, que foi tão simples, então eu vou ter que fazer uma mais complexa, porque as pessoas de fato não me conhecem, não sou uma celebridade, ao contrário do que você disse. Eu sou Edilson Vitorelli, então sou professor de processo da UFMG, e sou atualmente desembargador federal no TRF6. A minha carreira acadêmica é voltada para o processo, e mais especificamente para o processo coletivo, então é um sub-área do processo, no qual eu escrevi vários livros e mais recentemente escrevendo sobre processo estrutural, que por sua vez, como eu pretendo explicar aqui, é um sub-ramo do sub-ramo que é o processo coletivo. Então é o processo do processo, né? É isso aí. Então, eu lidei muito com isso na minha vida. Eu acho que uma coisa que marca muito a minha carreira é que antes de ser desembargador eu era do Ministério Público Federal. Então eu passei 15 anos litigando ações civis públicas e escrevendo sobre elas. Então a minha produção acadêmica e a minha carreira prática sempre foram conectadas e acho que isso marca muito a minha produção e o modo como eu compreendo os institutos jurídicos. Maravilha. Eu já tive algumas pessoas tratando de processo coletivo aqui. Eu acho que o mais recente é um amigo em comum que a gente tem, o Casimiro, que é aqui de Fortaleza. Mas eu acho que para fins conceituais a gente começa pelas bases aqui. Vamos começar definindo o processo estrutural e o que que separa ele, por exemplo, do litígio estrutural. Então, Para quem estiver escutando a gente aqui, só para deixar claro, o texto que serviu de base para essa nossa conversa foi publicado pela Suprema, Revista de Estudos Constitucionais do Supremo. Vai estar linkado aqui na descrição do episódio para quem quiser baixar. muito bem, então vamos lá. Primeira coisa, eu quero separar litígio de processo. Então, e esse conceito de litígio eu busquei lá no professor Humberto Teodoro Júnior, meu mestre da UFMG, professor emérito da Faculdade de Direito da UFMG. Litígio é conflito, litígio é sinônimo de conflito. Então, litígio não é um instituto processual. Eu sei que em processo tem gente que usa litígio como sinônimo de processo. Não é isso que eu faço. Eu uso litígio como sinônimo de conflito. Litígio é, portanto, um conceito social, sociológico. Ele não é um conceito jurídico, né? Toda sociedade tem conflitos, toda sociedade tem litígios. Esses litígios podem ser individuais, quando eles dependem das características das pessoas que estão ali envolvidas. E eles podem ser coletivos quando você tem alguém que litiga, né, que está em conflito com uma coletividade, com um grupo de pessoas. Aquele grupo, para o seu adversário, é um coletivo. Ele não interessa quem são os elementos que estão ali dentro, interessa apenas o conjunto. Então, por exemplo, lembra da história dos celulares que pegavam fogo na cabeça das pessoas? Quando a fabricante do celular produziu aquele celular que pega fogo, ela não produziu para você, nem para mim, ela produziu para um conjunto de consumidores. Logo, o litígio que decorre de celulares com defeito, né, no conceito consumerista de defeito, não é um litígio individual, é um litígio de um produtor contra um grupo de consumidores. É, Agora vamos para o processo. O processo é aquilo que chega na justiça, é o que vai para o judiciário. Os processos também podem ser individuais. Alguém ajuiza uma ação contra outro alguém. Os processos podem ser, no nosso direito, coletivos, porque a gente tem uma lei, que é a Lei 7347 de 85, que permite que alguns entes, algumas entidades, ajuizem ações em nome da coletividade. Então, a grande característica do processo coletivo é que esse é um processo representativo. Quem é o titular do direito não está no processo. Nem todo país tem processo coletivo. Veja que curioso. A nossa tradição processual de processo civil é uma tradição que se forma sobretudo a partir das revoluções liberais. Então, o nosso processo nasce individual, ele nasce cego para os conflitos coletivos. Na medida em que esses conflitos coletivos ganham relevância, sobretudo dos anos 60, 70 para cá, com as questões de consumo e com as questões ambientais, o processo se preocupa também em ter uma resposta coletiva que ele originalmente não tinha.
E o mais recente desses fenômenos, historicamente e também em termos de literatura, é o litígio estrutural. O que é o litígio estrutural? É um conflito coletivo, então um conflito que envolve alguém que está em conflito com uma coletividade, com um grupo social, só que em vez dessa pessoa ter um conflito pontual, como é o meu exemplo dos celulares incendiários, essa pessoa tem um conflito sistêmico, um conflito que decorre da própria operação das suas atividades. E aí surge uma pergunta: deveria o ordenamento jurídico também ter um tipo de processo para dar conta desses conflitos sistêmicos? Ou seja, deveria o ordenamento jurídico ter um processo capaz de tratar sistemicamente os conflitos que são sistêmicos? Nós no Brasil entendemos que sim, os americanos entendem que sim, nos Estados Unidos, a Corte Europeia de Direitos Humanos entende que sim, a Corte Interamericana de Direitos Humanos entende que sim, embora nem todo mundo coloque o mesmo nome nisso, porque esse não é um conceito legal, ele é um conceito acadêmico. Nós, no Brasil, utilizamos a nomenclatura do professor Owen Fiss, que em 1978 escreveu um livro que eu traduzi, você está aí agora envolvido nessa missão que são as traduções, eu traduzi no ano passado, que veio para o português como A Origem do Processo Estrutural. Owen Fiss lá chamou isso de Structural Injunctions. Nós acabamos traduzindo no Brasil como processo estrutural. A Corte Interamericana de Direitos Humanos chama isso de garantias de não repetição. Mas o que ela faz é a mesma coisa. A Corte Europeia de Direitos Humanos chama isso de Pilot Judgment. Mas o que ela faz é a mesma coisa. Então, atrás dessa nomenclatura processo estrutural, o que tem? Tem a resposta sistêmica a um conflito que é igualmente sistêmico. Por que eu estruturo essa minha conceituação básica, Davi, em torno desses dois conceitos? Porque muitas vezes eles não correspondem na prática, ou seja, a gente tem conflitos sistêmicos que vêm para o judiciário como processos individuais, a gente tem conflitos sistêmicos que vêm para o judiciário como processo coletivo, mas com um pedido que não é de natureza estrutural. Então, essa desconexão que acontece entre processo e conflito é que torna importante que a gente saiba separar os fenômenos para que a gente entenda que o litígio coletivo ou o litígio estrutural existe na sociedade. Isso a gente não pode escolher. Eu hoje falei de manhã num evento do Supremo e disse que na vida tudo é incerto, salvo a morte, os impostos e os litígios estruturais. O que a gente pode escolher é se um ordenamento jurídico vai ou não vai ter processo estrutural. Essa é uma escolha que o sistema pode ou não aceitar. Fazendo uma conexão já com essa estrutura que tu desenhaste, tu fala no artigo que o litígio estrutural, diferente dos tradicionais, né, que tem começo, meio e fim, eles seguem meio uma linha, uma ideia linear, de linearidade, eles são cíclicos. O por que eles são cíclicos e o que é essa definição de cíclico na tua leitura por processo? Veja só, um processo tradicional é linear porque ele pega um conflito do passado e pretende dar uma solução a um conflito que está preso no passado. Então, qual é o modelo tradicional de processo civil? Um devedor não pagou um credor. A menos que esse devedor invente uma máquina do tempo, ele não pode pagar o credor no passado, ele só pode pagar o credor agora. Então, eu inicio um processo para que o juiz determine uma providência de adimplemento relacionada a um conflito que acabou no passado, porque o inadimplemento existe no passado. E não tem como desfazer o inadimplemento. O que eu posso agora é adimplir, mas adimplir no futuro. Qual é a principal característica de um processo estrutural? Como ele enfatiza, como ele enfoca uma questão sistêmica que está se desenvolvendo, ou seja, alguém que interage com a coletividade, está conflitando com a coletividade nas suas múltiplas interações, então o processo também não tem como ser linear, porque o processo é paralelo ao conflito. Esse é o fenômeno talvez mais novo e curioso do processo estrutural. Ele está lidando com um conflito que é paralelo à sua própria existência. Então, como a realidade vai se modificando na medida em que o processo avança, e inclusive na medida em que o processo age sobre essa realidade, então o processo precisa se dobrar sobre si mesmo e entender
que mudanças ele está realizando ou que mudanças outros atores sociais, políticos estão realizando, para ele entender de que maneira ele deve reagir a essas mudanças. Então, essa característica cíclica decorre desse fato. Se nós estivéssemos lidando com uma realidade estática, a gente podia ter um processo estático. Como a gente está lidando com uma realidade dinâmica, trazer para essa realidade dinâmica um processo estático significa trazer para ela um processo que não vai dar resultado, que não vai ser apropriado para solucionar as condições do direito material. Perfeito. Vitorelli, é, na estrutura da resolução desse tipo de processo, tu fala que o Supremo ele tem uma vantagem porque ele usa a autoridade dele para mobilizar os outros agentes. Mas também explica que essa mobilização ela tem um custo. Vamos trabalhar esse trade-off que existe aí na tua leitura. Bom, agora nós chegamos no seu terreno, né, que é o Supremo. Vamos dar então dois passos para trás. É, em primeiro lugar, a pergunta a se fazer é: o lugar normal de um processo estrutural é o Supremo? Na minha opinião, no nosso sistema, não é. O Supremo é um lugar atípico para um processo estrutural. Por quê? Porque o nosso sistema tem ação civil pública e a ação civil pública não é um processo de competência originária do Supremo. Então, em geral, quem vai tratar um conflito coletivo, estrutural ou não, é um juiz de primeiro grau que vai discutir fato, que vai trabalhar com a mobilização das partes e tudo mais. O problema é que, desde 2015, o Supremo admitiu no Brasil o conceito de estado de coisas inconstitucional, o que fez com que o controle concentrado de constitucionalidade passasse a viver um curioso momento de desabstrativização. Veja que por anos vocês constitucionalistas falaram em abstrativização do controle difuso e tudo mais. O estado de coisa constitucional faz o contrário disso. Ele pega o controle que era abstrato e diz: não, agora a gente não precisa mais trabalhar com o fato, a gente vai trabalhar com a vida. A vida pode ser inconstitucional, mesmo que nenhuma norma seja. E isso foi inaugurado na DPF 347. Se você pega a DPF 347, ela não diz que tem qualquer lei inconstitucional no Brasil. O que ela diz é que o estado geral do sistema prisional brasileiro é inconstitucional. Esse era um construto que até então o Supremo não tinha aceitado. E naquele momento ele aceitou. Isso abriu uma porta para que diversas outras questões de fato fossem levadas em ADPF. Então, hoje a ADPF praticamente não é mais controle de norma, pelo menos não de norma abstrata. Ela se tornou controle da vida. É, isso é bom ou mal? Eu digo nesse artigo que você já mencionou, que está disponível para quem quiser acessar online, eu digo que essa é uma questão muito delicada, porque cortes, tribunais em geral, não só o Supremo, o meu tribunal também, tribunais em geral não são organizados para produzir prova, para julgar fato, e em geral o Supremo não faz isso muito bem. E eu quero dar aqui dois exemplos do passado que não tem nada a ver com o processo estrutural, só para vocês entenderem isso. O Supremo julgou a constitucionalidade de uma lei de Santa Catarina sobre pesagem de botijão de gás no caminhão. Esse caso ficou muito famoso porque o professor Vigílio Afonso escreveu um artigo sobre ele e tudo mais. O Supremo diz que a lei de Santa Catarina é inconstitucional porque ela é irrealizável. Ou seja, ele aplica a proporcionalidade, mas no fundo, o que ele quer dizer é o seguinte: seria difícil demais, seria inviável que os botijões de gás vendidos em caminhão, na rua, fossem pesados na presença do consumidor. Aí eu pergunto a você: teve prova pericial nesse caso? Não teve. Teve uma discussão de fato? Não. As partes apresentaram dossiês, laudos, e o Supremo julgou com base naquilo ali. Não teve contraditório efetivo sobre os fatos. Raposa Serra do Sol, caso famosíssimo, os constitucionalistas adoram analisar. Raposa Serra do Sol, a discussão da Raposa chegou a ser apresentada antes da ação civil originária, antes da ACO, como mandado de segurança. O Supremo indeferiu o mandado de segurança dizendo que a questão era de prova, que precisava de prova.
Quando vem a ACO, a ação, né, que vira a ACO, que é uma ação popular e que, portanto, podia produzir prova, qual prova o Supremo produz? Nenhuma. Ele julga com base em prova estritamente documental. Terceiro exemplo, vaquejada. Ação da vaquejada. Vaquejada é constitucional ou inconstitucional. O Supremo decidiu por 6-5 que vaquejada é inconstitucional. Se você ler os 11 votos, na verdade, o placar é 11-0. O Supremo disse o seguinte, por 11-0, se vaquejada for crueldade com animais, é inconstitucional. Acabou. Todos os ministros disseram isso. Só que 6 disseram que é mesmo e 5 disseram que não é. Baseados em quê? Em laudos fornecidos pelas partes, sem um contraditório efetivo sobre o fato. Eu lembro que Então, teve uma conversa desculpa eu te cortar aqui, porque imagina, fica à esse caso ele vontade. é muito emblemático, porque tem uma conversa, se eu não me engano, do Fux com o Barroso, que o Barroso começa a falar dos direitos dos animais como a nova fronteira, né? E aí o Fux pergunta, né, se a conclusão dele é que, ministro, então todos nós vamos ser veganos no futuro, e parece que o Barroso vai e responde, todo mundo vai ser vegano, é isso aí, é o futuro. Bom, espero que esse futuro não chegue em mim, porque eu bem gosto de carne. Mas se você espreme esses votos, acho que você vai concordar comigo que o placar ali é 11-0. Todo mundo diz crueldade com animais é inconstitucional. A verdadeira divergência é de fato. Vaquejada é ou não é crueldade com animais? Então, veja como o tribunal, não, como é complicado quando o Supremo começa a discutir fato. Mas, enfim, abri esse grande parênteses para dizer o seguinte: aí chega, então, o estado de coisa constitucional e o Supremo abre essa porta. Só para vocês terem uma ideia do impacto que isso tem, desde sempre, até 2014, o Supremo só tinha 347 ADPFs. De 2014 para hoje, ele pulou de 347 para mais de 1.300. Ou seja, houve um crescimento exponencial da ADPF. Você que agora está estudando matemática não vai concordar que isso é exponencial, então eu vou reformular. Houve um crescimento muito grande das ADPFs nos últimos 10 anos, porque elas não precisam mais controlar a norma, elas podem controlar fato. Então, em toda a vida das ADPFs, até 14 tinha 347. De 14 para cá tem mil ADPFs, né? Em 12 anos. Então, isso mudou completamente. Aí, bom, você me diz, vamos falar do trade-off. Isso então é ruim. Qual é o bom? O bom é que o Supremo tem a caneta mais pesada da República. Então, quando o Supremo diz precisamos dar atenção a esse problema, alguém vai dar atenção a esse problema. Então, quando o Supremo, na primeira semana do atual governo, diz precisamos dar atenção à crise sanitária e Yanomami, para tudo, vamos dar atenção à crise sanitária e Yanomami. É, isso é uma vantagem? Claro que é. Se você é a comunidade Yanomami, cujo problema sanitário não nasceu ontem, o problema sanitário Yanomami é crônico, tem muitos anos, muita gente já tentou resolver, o MPF já atuou e atua muito nisso, mas não se mobilizou. Na hora que o ministro Barroso, que foi o ministro Barroso que puxou isso, na hora que o ministro Barroso disse, para tudo, crise sanitária Yanomami, todo mundo vai parar tudo e vai fazer. Então, há um trade-off efetivamente. Se você pega uma DPF que trata de uma questão muito séria e o Supremo admite como a DPF, o grupo prejudicado tem agora a caneta mais pesada da República a seu favor para dizer alguém tem que dar atenção a esse problema. Qual é o lado negativo? A partir do momento que alguém dá atenção, talvez a coisa não se desenvolva tão bem assim, porque o Supremo não é bom para produzir prova de fato. Ter uma caneta pesada é um problema, porque quando você erra, não tem ninguém que te controla, né? Os juízes de primeiro grau no Brasil são muito controlados. A gente tem recurso como nenhum país do mundo tem. Então, quando o juiz erra, tem o tribunal para dizer: opa, meu amigo, vamos devagar aí, a coisa não é assim. Quando o Supremo erra, e todo mundo erra, né? A gente não está aqui para defender um dogma da infalibilidade do Supremo, todo mundo erra, não tem ninguém para controlar o Supremo. Um outro problema também é a questão do diálogo. Falo isso muito com o nosso amigo em comum, Miguel Godoy. É, o Supremo não é um bom ambiente para dialogar. Por quê? Porque você está dialogando com uma autoridade muito alta. E isso é um diálogo que tende a não ser sincero, né? As pessoas tendem a não ser honestas com as autoridades. Então, com pessoas em relação às quais elas têm uma relação de subordinação. Então,
Isso é ruim também, porque o processo estrutural precisa de honestidade para tentar produzir soluções que sejam efetivas. Porque, no fundo, e a gente vai falar disso mais para frente, esse é o grande desafio do processo estrutural. Efetividade. Não adianta botar um rótulo, isso aqui é um processo estrutural. A questão é, esse processo vai ser capaz de mudar a realidade e como? De que jeito que ele vai mudar? Fazendo um follow-up com essa última parte, vamos pegar o estado de coisa inconstitucional, né, o SCI. Tu demonstra um grande ceticismo com a ideia. Tu acha que ele é um negócio assim, muito mais, se a gente fosse pintar para gringo ver, né? A gente Uhum. pintou aqui, fez uma ideia, deu uma decisão, e quando a gente vai ver, realmente a efetividade é baixíssima. A pergunta é, quando a gente importou isso da Colômbia, a gente importou mal? Tem um jeito de fazer dar certo? Ou é realmente uma categoria juridicamente vazia? Aí você vai ter que conversar com seus colegas constitucionalistas. Eu, que sou cético e pessimista, acho sim uma categoria completamente vazia e acho que ela não só é vazia, e aí eu vou causar polêmica aqui, eu acho com todo mundo que escreve sobre isso, acho que ela não só é vazia, como ela é deletéria. Por quê? Porque se gasta esforço discutindo uma coisa que no fim não vai levar a nada. Vide o caso da DPF 973, em que o ministro Fux e o ministro Zanin gastaram horas discutindo se ia ou não ia decretar um SCI em relação ao racismo estrutural. E a minha pergunta é: e se decretar ou se não decretar, o que que muda? Esse Nada. caso, realmente, eu achei absurdo, Pois mas é. olhar para casos, por exemplo, o... Vamos pegar o mais emblemático de todos, que foi o do sistema carcerário, né? Vamos, O ótimo. resultado foi que o executivo redirecionou os fundos do FUNPEM. Discordo, discordo. O O resultado não que- foi esse. Isso foi determinado. Isso não foi resultado do SCI. O Supremo mandou o executivo fazer Não, isso. não, o Então, o que ponto. Não, gerou. não, eu não me expressei direito. O Ok, ponto é: o Supremo mandou fazer isso, isso. só que o que Uhum. aconteceu? Os fundos que eram direcionados para o FUNPEM foram Isso. redirecionados. Exatamente. O É isso aí. executivo redirecionou aquilo ali para É diminuir os isso. fundos do FUNPEM, o que acabou Não deu em nada. É em isso. nada. Então, para que Mas a serviu o gente teve o SCI? das favelas também. O das favelas, se eu É. não me engano, foi um SI ou foi só um processo estrutural? Então, Posso estar misturando. o Supremo mistura essas duas coisas em determinados momentos. O SCI, para ele, é uma declaração formal. Então, ele é um provimento, para nós processualistas, né, ele é um provimento declaratório. O Supremo declara a existência de um estado de coisa inconstitucional. É, a questão é, nas vezes que ele já declarou, da mera declaração, nada decorre. Nada decorre. Quais são os efeitos práticos? Os que ele efetivamente determina. Então, o seu exemplo é ótimo. O que que decorreu do SCI da DPF 347, que foi decretado lá na medida cautelar, em 2015, lá atrás. O que que decorreu do SCI? Nada. Absolutamente nada. Aí algumas pessoas falam, mas isso tem um efeito simbólico. Eu falo, cara, mas você acha mesmo que numa sociedade sobrecarregada de informação como a nossa, que cada dia é um escândalo, você acha que esse efeito simbólico vai muito longe? Eu acho que esse efeito simbólico tem perna curtíssima, ele vai ficar ali na esquina. Aí o Supremo só determinou naquele momento medidas pontuais, como a que você muito bem exemplificou, que foi solta o dinheiro do FUNPEM. O que isso resolveu do ponto de vista da condição do encarcerado no Brasil? Nada. Aí agora sim, no julgamento de mérito, já sob relatoria do ministro Barroso, no julgamento de mérito, o Supremo diz: ok, o que nós agora queremos? Agora a gente já superou, já transcendemos isso. O Supremo continua dizendo que há SCI, mas na prática, o que ele diz agora? Tem que fazer um plano, que na verdade não é um, são 28 planos, né? Um plano federal, e cada estado tem que fazer um plano para melhorar as condições penitenciárias. O que é um plano? É você definir metas, indicadores, responsáveis e cronograma. Isso é um plano. Então, todo mundo vai ter que apresentar um plano para dizer: eu vou melhorar. O que é melhorar? Melhorar é um conceito totalmente genérico. Melhorar é meta 1, meta 2, meta 3, meta 4. Como é que eu vou medir essas metas? Indicador A, B, C, D. Quanto tempo vai levar? Cronograma. Quem vai fazer isso aí? De quem eu vou cobrar no futuro? Isso é um provimento estrutural. É o provimento que determina uma medida concreta, progressiva, futura
e sustentável. Isso é um provimento de natureza estrutural. Esse sim tem um efeito prático. Então, por que que eu não gosto do SEI, né, sendo aqui mal-humorado? Porque ele não só não tem efeito prático, como ele acaba drenando as nossas energias institucionais e acadêmicas para uma discussão que, concretamente, pelo menos até aqui, não levou a nada. Eu não posso dizer que ela não levará no futuro, mas até aqui não levou a absolutamente nada do ponto de vista dos casos em que isso foi debatido. Então, o que, que eu acho que leva a alguma coisa? O processo estrutural, porque o processo estrutural, sim, esses provimentos de natureza estrutural, como eles são concretos e eles são aferrados a essa ideia de metas, indicadores, cronograma e responsáveis, então eles têm um objetivo de mudança na realidade. Vitorelli, outro follow-up. Tu falaste dos indicadores para avaliar o processo estrutural. Vamos trabalhar? Tu desenvolve quatro, né? Uhum. Vamos lá. Os indicadores decorrem do caso. Então, quando a gente pensa em indicadores de método, né, ou seja, quando a gente pensa em indicadores, desculpe, de mérito, então eles vão depender do caso. O que é uma prisão boa, né? Não tem como dizer, eu quero as prisões sejam boas. Boa não quer dizer nada. Você tem que me dizer o que você vai medir quando você está medindo se uma prisão é boa. Agora, o que eu procuro desenvolver nesse artigo é quais são os indicadores, aí não mais de mérito, mas de propensão de sucesso para o Supremo, né? A minha questão, o artigo se chama Uma Pauta de Atuação Estrutural. Qual é a minha pergunta nesse artigo? A minha pergunta é: será que o Supremo é um bom lugar? E a minha resposta é: depende do caso. Bom, depende, mas é a famosa história do aluno que responde depende, né? Aí o professor, o aluno que aprende lá no primeiro semestre de direito, que em direito tudo é depende. Aí o aluno começa a responder depende em tudo. E aí o professor esperto pergunta, tá bom, mas depende do quê? Né? Não adianta dizer depende, tem que dizer depende do quê? Do que eu acho que depende? Aí eu tentei criar alguns indicadores para em relação aos quais depende, na minha opinião, essa atuação centralizada no Supremo. Então, por exemplo, eu acho que o Supremo deveria ser aberto a atuações estruturais que são inerentemente vinculadas a ele próprio. Exemplo, questões estruturais federativas. Os conflitos federativos são inerentemente vinculados ao Supremo. Segundo, situações que encontram resistência contra outras instâncias. Então, você já teve tentativas de trabalhar aquela questão em outras instâncias e elas não foram efetivas. E a Yanomami, que eu acabei de exemplificar aqui, é um caso desse. Tem dezenas de ações civis públicas relacionadas à saúde e Yanomami. Terceiro, o terceiro bom indicador. Casos que envolvem uma intervenção centralizada e nacional. A questão indígena é inerentemente vinculada ao governo federal. Então, se você fizer uma intervenção centralizada e nacional, você tem potencial para aplicar isso no Brasil inteiro. Quarto ponto, assim, eu estou desdobrando um pouco os indicadores que eu escrevi no artigo, a gente escreve, vai mudando de ideia, né? Casos que envolvem grupos vulnerabilizados, isso é importante, né? Quando a gente tem grupos vulnerabilizados, o Supremo tem que dar uma atenção especial a isso. Outra questão, quinto ponto, casos que envolvem providências relativamente pontuais. Por quê? Porque o Supremo lida com muita coisa. O Supremo lida com muita coisa. Então, se você quiser um processo estrutural que dura 10, 15, 20 anos no Supremo, o Supremo vai ter dificuldade com isso, porque ele tem rotatividade de ministro, porque os ministros assumem outros cargos e deixam aquele caso. Então, porque os ministros estão focados no eleitoral, por exemplo, ou em outras pautas que surgem. Então, o processo estrutural no Supremo, ele tem que ter, me parece que o bom processo estrutural no Supremo tem que viver uma vida mais curta. Se ele for muito longo, ele tende a não avançar bem. Casos que têm poucas variantes regionais, porque o Supremo não é regional, então tem que ser um caso que não varia muito de lugar para justificar que ele esteja no Supremo. Então, basicamente, eu tento desenvolver, cada hora eu expresso isso de um jeito, eu não sei se são quatro, são cinco, não é esse meu foco também, mas eu tento criar um conjunto. Nem todos esses indicadores têm que estar presentes ao mesmo tempo, mas o que eu digo é: quanto mais presentes esses indicadores estiverem,
estiverem, mais propensa ao sucesso será a atuação do Supremo. Quanto menos presentes eles estiverem, menos propensa será a atuação do Supremo ao sucesso. Quer dizer que ela vai necessariamente dar errado? Não, mas ela tem menos potencial para dar certo. E aí aquela história, né? O que começa bem acaba mal, o que começa mal acaba pior ainda. Então, eu acho que o Supremo tem que tentar começar bem, filtrando esses casos, para depois não acabar pior ainda. Vitor, olha, o quarto indicador que tu trabalha, ele meio que tenta fazer uma mensuração, né? De novo, a gente tenta trazer a matemática aqui para a gente dar algum Uhum. grau de efetividade. Sim. Eu acho que é onde o direito é mais enriquecido pelo pessoal da ciência política, né? Que é o pessoal das metodologias mais hardcores. Se a gente for fazer esse tipo de avaliação, se o Supremo quisesse adotar esse tipo de metodologia, tu não enxerga uma possibilidade de um risco aí do Supremo avançar em certas pautas que são mensuráveis e ser mais negligente com outras que eles não são? Porque, por exemplo, vamos pegar os povos, as terras, a questão das terras, Uhum. dá para a gente trabalhar mais. Agora, quando você vai pegar, tipo, racismo estrutural, como é que a gente vai trabalhar isso? Quais são os medidores? Como é que a gente lida com. E aí a pergunta é: trabalhando com esse tipo de índice, por mais que ele ofereça algum ganho, não tem um risco aí por trás? Olha só, essa pergunta é excelente. É, eu acho que isso, Davi, vai muito no seu conceito realmente de qual é o papel do judiciário, qual é o papel de uma corte constitucional e qual é o papel do sistema de justiça. Então, essa talvez seja a mais filosófica de todas as perguntas filosóficas. Deveria o judiciário lutar uma batalha que ele sabe que vai perder? Ou será que ele deveria estabelecer, em casos como esse, de conflitos constitucionais muito intrincados, vamos chamar assim, eu no livro chamo de complexos, mas não quero usar a palavra complexo aqui porque eu não quero explicar o que eu chamo de complexo. Então, conflitos muito delicados, complexos, intrincados, será que o judiciário deveria dar um passo para trás e dizer vamos fazer o que dá efetivamente, né? Então, é a pergunta, a famosa pergunta do ótimo é inimigo do bom na jurisdição constitucional. Olha aqui, que título bom para um livro futuro seu. O ótimo é inimigo do bom na jurisdição constitucional. Eu tendo a achar, e talvez porque, como eu disse no começo, a minha vida acadêmica é pautada pelo que eu vi na realidade. Eu tendo a achar que sim, que o ótimo é inimigo do bom. Eu tendo a favorecer, e não quer dizer que eu esteja certo aqui, né? Abrindo meu coração aqui nesse seu programa, né? Eu tendo a achar que o ótimo é mesmo inimigo do bom. Eu acho que se a gente tiver soluções boas, eu acho que a gente deveria ir atrás das soluções boas em vez das soluções ótimas. E aí, descendo um pouco da temática geral e indo para o mais concreto, né? Por mais que eu diga que casos relacionados a povos indígenas são casos propensos a boas soluções, se você também começar a estabelecer pautas messiânicas em relação aos povos indígenas, isso também vai dar errado. E quando eu digo que o racismo estrutural é uma pauta pouco propensa a uma solução estrutural pelo Supremo, o que eu quero dizer é com o recorte amplíssimo com o qual ele foi apresentado e foi julgado procedente pelo Supremo. O que é a questão? Então, o Supremo deveria enfrentar o racismo? Acho que sim, mas talvez dentro de perspectivas mais concretas, mais realizáveis, mais com o pé no chão, né? Mais com o pé no chão. Por quê? Porque eu acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui, está nos ouvindo aqui, haverá de convir que a possibilidade do judiciário acabar com o racismo estrutural no Brasil é muito baixa. Se isso acontecer, nós vamos erguer estátuas a quem fizer isso, mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então, se a gente quer endereçar isso, eu acho que talvez a gente deveria endereçar isso com um recorte menor. Então, vamos pensar em racismo estrutural aonde? Na administração pública, nas empresas privadas, nas escolas, em termos de política educacional, o que exatamente que a gente vai abordar? E aí, qual é o meu medo desse tipo de ação? E veremos como isso acontecerá, né? Porque o Supremo já julgou procedente essa ADPF 973 e veremos o que virá dela. Qual o meu receio? O meu receio é que venha uma coisa genérica demais, que no final das contas seja nada mensurável
E aí, daqui a 10 anos, você vai me chamar aqui de novo e vai falar, Vitorelli, há 10 anos atrás, você falou desse troço de processo estrutural. Olha aqui esse caso, não deu nada. O Brasil é tão racista quanto era. Olha aqui esse outro caso, população em situação de rua, também não deu nada. E aí, como você me mostra que esse processo estrutural funciona? Então, eu acho que essa ferramenta, né, do processo estrutural é uma ferramenta muito nova, delicada. A gente acabou de tirar ela da caixa. Se a gente sair usando ela para tudo quanto é coisa, sem pensar bem o que a gente está fazendo com ela, daqui a pouco essa ferramenta está toda estraçalhada num canto e alguém vai olhar e falar: tá vendo? Olha que porcaria. Esse processo estrutural não serve para nada mesmo. Por quê? Porque foi mal usado. Então, eu tenho muito receio da gente sair rotulando tudo de processo estrutural, da gente usar plano como palavra mágica. A gente não sabe a solução. Alguém sabe a solução para o racismo estrutural? Imagino que não. Ou alguém acha que tem uma martelada que vai resolver isso. E aí, como a gente não sabe qual é a solução, a gente diz: faça um plano. E eu tenho um slide das minhas palestras que eu digo isso. Plano não é palavra mágica. Não adianta você dizer faça um plano e tudo vai se resolver, como se diz, faça-se a luz, né? É, a gente tem que ter uma ideia do limite que a gente vai enfrentar, porque senão tem um autor americano chamado Peter Margulis. Peter Margulis diz o seguinte: o problema é que ninguém gosta de desobedecer o judiciário. Então, se você manda as pessoas fazerem, elas vão fazer, só que não necessariamente elas vão fazer do jeito que você quer. Então, qual é a tendência se você dá um comando muito genérico? É a pessoa querer cumprir esse comando, mas querer cumprir de uma forma que pareça bom para você, bom o bastante para você, mas que seja fácil o bastante para ela. Então, aí você começa a cair nessas metas simbólicas, essas metas de cera, né? Que vão ter uma aparência que estão resolvendo alguma coisa, mas que na prática não estão solucionando a vida de ninguém. Mudando para o como agora. No artigo, tu aposta na cooperação judiciária em rede, né? O STF, ele retém uma visão macro e ele delega para os tribunais locais uma implementação capilarizada, na medida do que aconteceu na DPF 976, acho que é Uhum, 976, 976, né? isso mesmo. Uhum. Nessa situação, a gente está diante de uma nova arquitetura federativa de jurisdição constitucional. Esse é um tema, na minha opinião, fantástico. Se tivesse tempo de escrever sobre tudo que eu gosto na vida, eu escreveria sobre esse assunto. Porque eu acho que a cooperação, que nasceu lá nos artigos 67 a 69 do CPC e foi revolucionada pela Resolução 350 do CNJ, que, por sua vez, gestada por alguns gênios do processo brasileiro, como Fred Didier, como Antônio do Passo Cabral, magistrados que são revolucionários nisso, como Marco Bruno Clementino. A cooperação é uma outra conformação de jurisdição. É a ideia, a gente está acostumado com um juiz isolado. O juiz é um espalha-bolinho, né? Ele chega no churrasco, todo mundo sai de perto. É, e a cooperação é a ruptura absoluta com essa ideia. É dizer, juiz tem que cooperar. Os juízes precisam agir como um sistema, eles são parte de um todo. Então, eles não podem, eles não devem, não é eficiente que eles tratem de tudo sozinho. Quem não leu a Resolução 350 devia parar esse programa agora e ler a Resolução 350, porque ela mudou completamente a arquitetura da jurisdição. E isso está vindo. Essa é uma revolução silenciosa. Quem não está enxergando é porque está enxergando só a superfície do lago e não está enxergando a revolução que está acontecendo lá embaixo. Eu sugiro, e aí tem muito para falar sobre isso, mas para não me alongar muito, essa providência eu sugiro. O Supremo não fez, mas eu sugiro que ela poderia ser a solução para a DPF 976. O que é DPF 976? População em situação de rua. O Supremo recebeu uma DPF para tratar da população em situação de rua no Brasil inteiro. Qual o problema prático? A população em situação de rua, a política de atuação em favor da população em situação de rua é uma política predominantemente municipal. Ela sequer é estadual. Eu pergunto, como é que o Supremo vai citar 5.553 municípios e saber o que está acontecendo em todos eles? Então, essa ação se tornou, ao longo do tempo, muito caótica, porque você tem um tribunal central lidando com uma política municipal. O que eu sugiro? Que o Supremo devia criar, a partir dessa DPF, uma rede
de cooperação, na qual ele, Supremo, só atua na questão nacional. Os estados atuam no que, os TJs atuam no que for estadual. E os juízos de primeiro grau atuam no que for local. E aí, essa rede, me parece, teria potencial para conduzir essa política de uma forma mais efetiva do que um tribunal central. Mas assim, eu devo dizer a você que por mais revolucionário que isso que eu expliquei pareça, isso não é um décimo do que a Resolução 350 do CNJ de 2020 permite. Há exemplos de cooperação judiciária maravilhosos, extraordinários. E aí, para ajudar, a gente pode depois deixar aqui no link também do nosso programa, o CNJ não tem uma base de dados dos atos de cooperação ainda, né? Ele editou a resolução diz que tem que ter uma base de dados, mas ele não fez. Eu reclamava muito disso. E aí o dia que eu me peguei pensando, por que que eu não, já que eu estou reclamando, por que que eu não pego e faço? Aí eu criei essa base de dados no site do TRF6, já que eu estava lá mesmo, né? Então eu peguei amigos que tinham esses atos de cooperação, juntei tudo num lugar só e coloquei lá. Claro que não é uma base de dados exaustiva, mas ela está lá no site do TRF6, para quem quiser ver, de todos os tribunais, não só os feitos pelo TRF6, mas feitos no Brasil inteiro, para inspirar pessoas que queiram escrever sobre isso e para inspirar pessoas que queiram fazer esses atos de cooperação. Isso mudou muito a jurisdição e acho que vai mudar ainda mais a jurisdição. Mas veja que é só um dos comos, né? É um como muito peculiar ao como da ADPF 976. Se a gente for falar do processo estrutural em geral, há muitas outras metodologias que eu trabalho no meu livro sobre processo estrutural e que poderiam ser trabalhadas também, dependendo das peculiaridades do caso. Vitorelli, olhando para o Supremo agora de novo, no PEC, né, que já teve não sei quantos Nomes. Uhum. nomes diferentes, e os ministros ficaram até brigando, né? Foram elogiar o Barroso pela criação, aí o Toffoli tomou as dores, dizendo que foi ele. Enfim, com a institucionalização do NUPEC, né? Os magistrados consultores, e eu acho que era basicamente um dos pontos ali onde o Casimiro trabalhava, né? O Uhum, núcleo de uhum, processo sim, complexo, né? exato. Tinha acadêmico, tinha os magistrados, tinha um cara da economia, né? Um negócio assim bem diferente para usar e não de forma pejorativa Sim, de sim. maneira alguma. Atípico. Como é que a gente fiscaliza esses corpos técnicos, né? Porque a gente está fazendo a gente está dando uma dimensão diferente para a jurisdição constitucional. Quando uma consultora externa ela define indicadores estatísticos em uma decisão e um núcleo conduz as audiências, em que medida a gente está delegando para terceiros, terceiros sem accountability, elementos que são inerentes ou não na tua leitura aqui à jurisdição constitucional? A gente Essa está é, puxando aqui para uma questão não dogmática, uma questão mais sim, teórica. perfeito, é uma excelente pergunta. Essa, em grande medida, Davi, é uma discussão que decorre do fato de que não só a jurisdição constitucional, mas a jurisdição como um todo hoje está sendo chamada a se debruçar sobre questões cada vez mais técnicas, cada vez mais complexas, e isso faz com que o juiz comece, com razão, a se sentir um ignorante. Olha, eu não sei nada sobre isso. Como é que eu vou decidir isso? Você abordou isso aqui um pouco com o Fred, né? Lá no caso da ADO 20, o problema de como que ia definir a questão da lei Candir, quem vai, o Supremo foi lá e delegou para o Tribunal de Contas, né? Essa é uma questão realmente muito delicada, muito delicada. E aí, é, a pergunta que você faz é como que a gente deve lidar com essa questão? Há basicamente, eu diria para você em processo, duas posições. Há uma posição que eu chamaria de mais tradicional, que diria o seguinte: tudo isso tem que estar dentro do contraditório. Então, esses núcleos de apoio teriam que falar em termos de atos processuais, esses atos seriam juntados no processo e seriam, por sua vez, debatidos pelas partes, né? Como se fosse um perito, como é hoje o perito tradicional. Qual o meu problema com isso? Já vou expor a segunda posição, que é a minha. O meu problema com isso é que eu vivi
casos assim. Eu atuei e ainda atuo nos dois grandes desastres ambientais de Minas Gerais, Brumadinho e Mariana, e o que eu vi nesses casos foi aquilo que eu chamei num texto meu de guerra de laudos. Ou seja, alguém produz um laudo, aí a parte que é contrariada por aquele laudo vai lá e produz um laudo dizendo o contrário. Aí a parte que é favorecida pelo laudo vai lá e produz um terceiro laudo a favor do perito judicial. E aí o diálogo efetivo não acontece. Então a gente tem uma aparência de contraditório, porque todo mundo está falando, mas na verdade ninguém está se ouvindo. E aí eu escrevi um texto que a gente pode linkar aqui também, que está no meu academia.edu, em que eu sugiro que esses órgãos deveriam funcionar mesmo como consultores do magistrado. O magistrado precisa se consultar com alguém, ele precisa ter alguém para ele dizer: eu não entendi isso, me explica. E aí, onde que isso vai se refletir? Na fundamentação. Como que você vai atacar isso? Atacando a fundamentação. Então, eu não há, e assim, eu sei que isso é uma opinião polêmica, várias pessoas objetam a essa minha opinião, mas eu não acho que é, o modelo de todo mundo fala nos autos, que é o que a gente tem predominantemente hoje, resolva casos complexos. Eu acho que o que acaba acontecendo é essa aparência, essa casca de contraditório, em que tem laudo para um lado, laudo para o outro, laudo para um lado, laudo para o outro. Em casos complexos, eu nem estou falando aqui de má-fé nem de corrupção, em casos complexos é perfeitamente possível ter opiniões técnicas divergentes. E o juiz, coitado, que não entende nada do assunto técnico, é o sujeito que vai ter que tomar a decisão. Veja que ironia, a pessoa que menos entende é a que vai ter que decidir. Então, eu sugiro que esses corpos técnicos precisam existir, que eles servem para aconselhamento e que o que quer que eles digam ao juiz vai estar refletido na fundamentação da decisão. E você pode atacar isso como você ataca qualquer outro fundamento, ou seja, o que quer que o juiz aceite como fundamento numa decisão, seja fático, seja técnico, seja jurídico, é atacável da mesma forma. Não, não há uma diferença sobre isso. Nós não somos como sistemas como o sistema inglês, por exemplo, em que há uma diferença para você recorrer de questão de fato ou recorrer de questão de direito. De modo geral, para nós, vamos pensar, esquece Supremo um pouco, pensar na jurisdição ordinária, tanto faz recorrer de questão de fato, proferida pelo juiz de primeiro grau para o tribunal de apelação, como recorrer de questão de direito. Então, eu propus isso, é uma proposta polêmica, mas eu digo o seguinte: na prática, a atual situação funciona pior do que a proposta que eu apresento para esses casos. Então, acho que o NUPEC é um conselheiro, né? Voltando ao NUPEC agora, ele é um conselheiro. E o que quer que ele faça, você vai atacar por intermédio do ataque à decisão do ministro, ou seja, por agravo interno, por embargos de declaração, etc. Então, quem é accountable aí é o ministro. O ministro segue sendo o foro de accountability desses núcleos. Mas, de novo, sei que isso é uma questão muito dada à polêmica e entendo a limitação e os contras dessa opinião que eu manifestei aqui. Eu, eu sou cético, mas isso entra no campo da epistemologia judicial, né? Teve uma decisão muito recente que eu escrevi um ensaio para o Jota sobre, não foi para o Jota, não, foi para o Ulisses Blog, que é a capacidade que os juízes têm de interpretar essas evidências mais científicas, né? Que Sim. requer um conhecimento técnico. Então, por exemplo, dentro do Supremo em si, o meu ceticismo ele cresce ainda mais, Uhum. de um ponto de vista teórico. Quando a gente vai para o TSE, por exemplo, que foi o meu artigo, foi a decisão do Cássio suspendendo a pesquisa da Atlas. Eu disse, olha, eu acho que o TSE pode fazer esse tipo de análise? Pode, porque o TSE ele tem tribunal no nome, mas ele não é tecnicamente um tribunal. Se a gente for interpretar ele na arquitetura constitucional, ele é o que a literatura acadêmica chama de uma instituição de proteção da democracia. Ele é uma instituição técnica que Uhum. presume-se, pode ser que na prática, né, como a gente olha, os ministros que são escolhidos ali não necessariamente tenham o conhecimento técnico para fazer isso. E eu acho que Uhum. deveriam ter. Na prática, a gente vê que realmente a maioria das pessoas ali é do direito.
Não tem gente ali com alto, pelo menos até onde a gente sabe, alto conhecimento sobre ciência política, metodologia de dados, quant, essas coisas. Não tem. Pode ser que eles sejam assessorados por isso e tudo. Mas quando você vai ter uma deliberação sobre uma questão que envolve conhecimento científico de outra área, eu lembro que um dos artigos que eu citei, eu estou esquecendo, me falha a memória o nome da autora agora. Ela vai falar: olha, se você vai fazer uma deliberação sobre um elemento que é disputado cientificamente, que pelo menos você faça colocando o argumento adversário que você está derrubando no seu melhor estado. Perfeito. Porque você já está numa situação de Uhum. déficit intelectual ao interpretar aquilo ali. Então, tem um caso que eu sou bastante crítico, que é o caso da liminar que o ministro Luiz Roberto Barroso concedeu suspendendo o piso da enfermagem. O Congresso fez um estudo, como era exigido, e passou a PEC, dizendo que o estudo dizia que a PEC estava dentro do possível. Uhum. Todas as agências privadas, santas casas, hospitais trouxeram estudos numa liminar e apresentaram para o ministro Barroso e pediram dizendo que tinha um risco. Você lê a liminar de ponta a ponta e o ministro Barroso, ele não faz nenhum tipo de elucubração, nenhum tipo de consideração para demonstrar por que ele achou que os estudos das Santas Casas, que são agentes interessados, a prioristicamente, você pode dizer que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional é auto-interessado porque eles querem se reeleger e tudo, mas assim, em tese eles são representantes do povo, né? Então, Uhum. teoricamente, eles não são auto-interessados a prioristicamente. Os outros agentes, eles já são interessados a prioristicamente. E eles trouxeram estudos. O ministro Barroso, ele compra aqueles estudos pelo valor de face e ele concede a liminar. Mas ele não faz nenhuma elaboração argumentativa para dizer por que que os argumentos Uhum. do estudo de uma das partes é melhor do que o da outra. E aí você fica. A gente volta para aquele artigo tradicional dele, né, que é o voto sem razão. Uhum. Não, a razão sem voto. Se você não tem voto, você tem que justificar suas razões. E na medida em que você não faz isso de maneira devida, há essa quebra na epistemologia jurídica, você cria um déficit de legitimidade para a jurisdição. Então, eu Perfeito. acho que tem um problema enorme aí. Antes de eu ir para a próxima pergunta, se você quiser fazer alguma consideração Eu sobre isso. concordo em gênero, número e grau. Acho que essa é uma boa consideração e acho que isso é um grande desafio da jurisdição, realmente, né? Você julgar uma matéria que é de outro ramo do conhecimento, que muitas vezes é altamente técnica. Pensem no caso de Mariana, que a gente tem contaminação de água, contaminação de solo. Vamos falar só da água. O judiciário teve que decidir se podia pescar ou não podia pescar, se podia usar água para alimentar animal ou para não alimentar animal, se podia beber a água ou não beber a água, se podia dar água para galinha que vai botar o ovo que você vai comer ou não. Imagina o tanto de informação técnica que tem por trás disso. Aí o que acaba acontecendo na prática processual? O juiz fecha os ouvidos a tudo e diz: o que o perito disser, eu vou decidir, porque eu não tenho condição de processar esse tanto de informação. Então eu vou nomear um perito do juízo e é aquela velha história da criança tomando remédio amargo. Vou tapar o nariz e o que o perito mandar para mim, eu vou engolir, porque eu não tenho como fazer esse diálogo, né? Então esse é um imenso dilema. Eu acho que no exemplo que você, e eu acho que o que você apresenta é muito correto. Eu acho que o debate tem que ser feito mesmo com os melhores argumentos, ou com argumentos do seu melhor estado. Gostei muito da expressão. Agora, em muitos casos é muito difícil fazer isso, porque nem processar aquele argumento em seu melhor estado você acaba não conseguindo. Vejo também, estou dando um exemplo muito pior do que o seu, né? Muito mais Não, eu difícil, muito mais concordo. Não é delicado, fácil né? Não você é fácil. colocar um argumento. Quando a questão é muito complexa, é difícil de você pegar todas as nuances. Mas eu vou dar um exemplo desse do Cássio. Esse do Cássio, ele tinha a oportunidade de fazer isso. Porque, veja, a grande querela era o seguinte: era uma bateria de 48 perguntas.
Uhum. Eu li o seu As texto perguntas, e, de fato, não era tão difícil, né? as perguntas iniciais eram fixadas de qual era o candidato. Perguntava Uhum. qual era o Uhum. candidato da pessoa. Essas perguntas, depois que você respondia no questionário online, você não conseguia voltar para elas. Uma vez respondida, morreu. E aí depois eles trazem as questões sobre o Banco Master e pergunta o impacto disso. É um tipo de questionário que vai induzir o leitor? Vai induzir o É. leitor. Eu acredito que sim. Uhum. Mas se aquilo ali foi colocado no fim, ele está mais pegando o espírito do leitor lendo aquela notícia. Sim, sim. Quando o leitor for informado, né? Quando aquela informação chegar ao leitor. Porque eu acharia que aquela liminar seria completamente cabível se as perguntas do Master antecipassem as perguntas de candidato. Porque aí eu acho que acharia uma indução. Por quê? Porque a pesquisa estaria fazendo o trabalho de informar as pessoas que as pessoas, muitas pessoas ainda vão se informar sobre aquele escândalo. Aquela informação não chegou para todo mundo É. ainda. E se A você, análise comportamental, se você me permite, eu também estudo um pouco de análise econômica do direito e análise econômico-comportamental do direito. A análise comportamental chama esse exemplo que você deu de priming, né? Você dá primeiro uma informação para a pessoa, faz ela pensar naquilo e aí depois você pergunta uma outra coisa. Isso chama priming. Você oferece a ela uma espécie de gatilho mental para ela pensar num assunto. E aí eu li o seu texto e concordo que essa pesquisa não fazia isso. Eu não li a decisão do ministro Cássio, então eu não sei exatamente dos motivos da decisão. Agora, eu concordo que nessa lógica do que você está apresentando, essa não é uma pesquisa que faz um priming. E às vezes ela até pode ser porque ela quer, por exemplo, pensa numa pesquisa científica, ela quer avaliar se aquele priming é importante ou não e tudo mais. Mas essa pesquisa de fato não fazia isso mesmo. e aí o ponto, né, que a gente chega é que a Atlas se defende. Ela disse, olha, a estrutura estava assim e não tinha como enviesar. O Cássio, ele compra os argumentos apresentados pelo PL e ele não tece qualquer argumento sobre a réplica apresentada pela Atlas. Ele não Uhum. diz nada sobre o fato, ele sequer diz, ele, olha, não, vocês não provaram que era impossível de voltar. Nem isso, não tem nada. Não foi Sim. feita uma consideração. E aí você pergunta, se você é um órgão técnico, se você está lidando com pesquisas técnicas, que é algo extremamente sensível, fora da costumeira epistemologia judicial. Como é que você vai fazer uma decisão desse calibre? Certo? Veja que curioso isso. O CPC, lá em 2015, tentou enfrentar esse problema. Lá no 489, parágrafo 1º, inciso 4, o CPC dizia que, diz até hoje, né, que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Eu sempre achei esse dispositivo muito interessante, porque o nosso método tradicional de fundamentação é esse que você acabou de expor, ou seja, eu fundamento dizendo por que que eu estou certo. O que o CPC está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: olha, você não precisa fundamentar, você não precisa se preocupar tanto com por que que você está certo. Porque se a parte em favor de quem você está certo já ganhou, ela está feliz. Você precisa se preocupar muito em mostrar para quem perdeu por que que os argumentos que ele apresentou estão errados. Então, eu tenho que fundamentar muito mais aqueles argumentos que eu não acolhi do que os argumentos que eu acolhi. Mas a nossa tradição de fundamentação é a oposta. A nossa tradição de fundamentação é eu fundamento como que eu cheguei a essa conclusão e não por que que eu não cheguei a outras conclusões que seriam viáveis a partir dos argumentos apresentados pelas partes. Eu sempre achei isso bonito da parte do CPC. Acho que o CPC está correto nessa questão. Só que, como você exemplifica em muitos outros casos, por N razões, isso virou uma total letra morta. Ninguém faz isso de modo geral e a gente acaba, por uma estratégia argumentativa, fazendo exatamente isso, se desviando do argumento contrário e focando na fundamentação, naquilo que concorda com a nossa conclusão, em vez de focar em dizer por que que aquilo que não concorda com a nossa conclusão está errado.
né? Vitória, dando continuidade, faz uma importação no teu artigo de maneira bem generosa de alguns institutos do direito norte-americano, né? Como o anglo-saxão. Tu traz aí retenção de jurisdição, questões que eles chamam de special matters, decisões Uhum, parciais. uhum, Mas ao mesmo tempo tu reconhece que, apesar de semelhanças, né, com o sistema carcerário, lá eles também falharam, né? uhum, Eu acho que tem um documentário que eu acho fantástico, que é o 13ª Emenda, que está no uhum, Netflix, que uhum, mostra desde a abolição da escravidão e como isso se tornou um encarceramento em massa, né? Que eu acho uhum. fantástico aquilo ali. E aí a pergunta, né? Por que que a gente importa ferramentas, mecanismos, instrumental, teórico e prático de um país que não conseguiu resolver o problema que a gente tem, apesar de ter um problema parecido? Então vamos lá. Primeiro ponto, eu escrevi isso na introdução da tradução à obra do professor Fisk, que não está aqui do meu lado. Eu escrevi a primeira coisa que eu escrevo é o seguinte: nós não fizemos nenhuma importação do ponto de vista prático do processo estrutural norte-americano. Por quê? Porque nós encontramos no Brasil diversas experiências que poderiam ser classificadas ou que podem ser classificadas como estruturais muito antes de qualquer pessoa falar em processo estrutural no Brasil. Por quê? Porque algumas pessoas, membros do MP especialmente, alguns magistrados, intuitivamente se depararam com conflitos. Eu não vou nem usar a palavra estruturais, se depararam com conflitos sistêmicos e pensaram: se eu não atuar aqui sistemicamente, eu não vou resolver nada. E por um ferramental intuitivo, passaram a atuar dessa forma. Isso, Davi, é tão importante para mim que na primeira edição do meu livro Processo Estrutural, eu comecei a catalogar essas experiências. Então, casos que tinham elementos estruturais. E era a primeira edição do meu livro, lançada lá em 2020. O Supremo não tinha começado a falar sobre isso, o tema era novo. Eu achei mais de 80 experiências que poderiam ser catalogadas como estruturais e que tinham sido feitas intuitivamente. Então, aqui eu acho que a gente está diante de um conceito que não é o conceito de importação, não é o conceito de legal transplant, é o conceito que lá na teoria da evolução se chama de evolução paralela. Esse é um conceito maravilhoso do darwinismo. Evolução paralela é a situação em que duas espécies que não descendem uma da outra adquirem ferramentas, adquirem características similares, sem que elas sejam parentes entre si. Por quê? Porque elas se defrontam com os mesmos desafios ambientais. Então elas acabam evoluindo da mesma forma, porque os desafios que o ambiente oferece a elas são os mesmos. Foi exatamente isso que aconteceu entre Brasil e Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos se defrontaram com problemas paralelos. E aí eles evoluíram em paralelo do mesmo jeito. Foi uma evolução paralela. Já que o conceito, já que o litígio é sistêmico ou estrutural, eu preciso agir sistemicamente. Aí o que aconteceu no Brasil? Quando alguns autores começaram a se debruçar sobre esse tema, essa prática intuitiva encontrou a literatura. E isso gerou esse verdadeiro vulcão de produção intelectual que a gente tem hoje. Mas essa produção intelectual não nasce de uma importação e a prática também não. O que a gente tem é uma evolução paralela. A gente tem a prática evoluindo e tem a literatura evoluindo. E lá na frente elas se encontram e aí a gente começa esse diálogo com a produção norte-americana. Então, na minha opinião, nós continuaríamos tendo processos estruturais no Brasil, mesmo que ninguém no Brasil tivesse usado essa expressão. Nós temos muitas experiências silenciosas de processos estruturais que ninguém nunca qualificou, ninguém nunca adesivou, ninguém nunca disse: ah, isso aqui é um processo estrutural. Mesma coisa que acontece, como eu disse no começo, com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem diversos processos estruturais, só que eles não usam essa expressão. Eles chamam de garantia de não repetição, ou às vezes eles chamam de medidas,
né? Eles não têm essa preocupação de rotulagem. E aí vem esse influxo de literatura norte-americana, e aí, claro, isso ajuda muito, porque toda vez que a literatura organiza a prática, ela fomenta a prática. Então, isso é uma espécie de tempestade perfeita. A prática dá insumo para a literatura organiza a prática, e com isso a prática vai se desenvolver ainda mais. A prática vai ser adubada por essa literatura que originalmente ela mesma fomentou. Eu acho que foi isso que aconteceu. É assim que eu leio esse fenômeno e escrevi isso na apresentação dessa tradução do professor Fiz, A Origem do Processo Estrutural. Esse é o primeiro dado. Segundo dado, sucesso e fracasso em processo estrutural precisam ser definidos em termos de meta. É, é o que eu falei do racismo estrutural. Se você classificar que a ADPF do racismo estrutural vai ser bem sucedida se é, o Brasil acabar com o racismo estrutural, ou que a ADPF 347 vai ser bem sucedida se as prisões brasileiras forem iguais às prisões da Noruega, aí, meu amigo, a gente não precisa nem começar a conversa, porque nenhum processo estrutural vai ser bem sucedido. O que a gente precisa pensar é em termos de avanço razoável, que é o que o nosso amigo Casimiro escreveu, que é o compromisso significativo ou um avanço substancial. É possível melhorar essa realidade dentro de um contexto que leve em conta que o Brasil é um país grande, com muitas carências, com muita pobreza. É possível melhorar? Até que ponto é possível melhorar? Aí eu acho que a gente pode conversar sobre o que foi bem sucedido e o que não foi bem sucedido. Então, eu acho que os processos estruturais norte-americanos, em grande, e muitos lá também são feitos e não são assim rotulados, porque, como eu disse, essa rotulagem não é uma rotulagem oficial, ela é uma rotulagem acadêmica, é, mas muitos são feitos e são bem-sucedidos. Agora, quando a gente está lidando com realidades muito complexas, a tendência é que os avanços sejam pequenos. Quanto mais difícil o problema, menor vai ser o avanço. Quanto mais fácil o problema, mais a gente vai conseguir avançar. Então, é a história do copo meio cheio, copo meio vazio. Se você selecionar casos do lado meio vazio do copo, haverá muitos argumentos para dizer que os processos estruturais são inefetivos. Mas eu posso te devolver com casos do lado meio cheio e dizer: olha aqui, como que se não fosse esse processo, a gente estaria numa situação muito pior do que a gente está. Então, as duas coisas são verdade. Em alguma medida, a ferramenta vai ser efetiva, em alguma medida ela vai ser inefetiva. Mas acho que isso é da natureza de qualquer ferramenta. Processos individuais são inefetivos em muitos casos, não é? Não é por isso que a gente quer acabar com eles, ou que a gente diz, ai, que horror, que é um processo, não devia ter processo. Todo mundo aceita que processo individual é necessário e que, às vezes, processo individual dá certo, às vezes não dá certo. Processo estrutural é a mesma coisa. Vitorelli, caminhando para o final, eu quero puxar um pouquinho para perto da minha agenda de pesquisa, né, olhando para os tribunais. Quando a gente vai para logística do processo estrutural, ele concentra uma quantidade de poder enorme na mão de relatores. Na presidência da corte, aí ele vai ter desenho do remédio, definição do recorte, escolha de consultor, monitoramento. Essa discricionariedade ampliada, em que medida ela impõe um risco de uma captura ideológica aí do É, processo? Perfeito. Esse é um tema também extremamente delicado. Eu quero começar não querendo fugir da pergunta, mas pelo menos absorvendo um pouco do impacto, dizendo o seguinte: esse é um problema que não é só do processo estrutural também, né? Esse problema do crescente poder do Supremo especificamente e do ministro individualmente é um problema que também é discutido no Brasil, e você já entrevistou várias das pessoas que o discutem aqui no seu podcast. Esse é um problema que já existia muito antes de alguém abrir a boca para falar em processo estrutural no Brasil. Então, não é o processo estrutural que trouxe esse problema de uma jurisdição verticalizada e monocratizada para o nosso cenário de debates. Esse problema já estava aí. Mas eu concordo com você que, nesse contexto, o processo estrutural tem algum potencial, sim, sobretudo porque, como a gente já trabalhou aqui, a caneta no Supremo é muito pesada. Então,
O Acho que esse é um cuidado que a corte terá que ter ao longo do tempo, se ela for mesmo seguir com essa pauta, de trabalhar com a colegialidade. E aí, de novo, né, o desafio da colegialidade também já estava aí muito antes da gente começar a debater processo estrutural. Se serve de consolo, vários dos processos estruturais do Supremo, dos que o Supremo efetivamente toca hoje em dia, foram assim considerados estruturais em decisões do plenário, em decisões colegiadas, seja decisões colegiadas é, originárias. Então, por exemplo, a DPF 347 foi taxada de decidida, né, como processo estrutural no plenário. Então, a 742, 743 foram todas para o plenário. Agora, ou então decisões monocráticas posteriormente convalidadas, né, referendadas pelo plenário. Então, o Supremo tem tido bastante colegialidade nas decisões que ele toma em processos estruturais. A gente pode concordar com elas ou não. Então, por exemplo, 635, que é uma DPF polêmica, né, da letalidade policial no Rio de Janeiro, é uma DPF super polêmica, eu concordo, e há muitas polêmicas sobre ela, eu até as debato algumas no artigo. Porém, ela é uma decisão do plenário. Né, decisão do plenário. Então, o Supremo tem sido, em geral, e aí há exceções a essa regra, mas em geral, respeitoso da colegialidade em muitos desses casos. O que eu acho que é positivo. Mas aí eu volto a um ponto que eu trabalhei no começo. Isso é mais uma prova de que talvez a pauta de processos estruturais no Supremo deva ser uma pauta pequena e não uma pauta grande. Exatamente porque você tem mais poder e menos controle, como é natural de qualquer um que está na cúpula. Quando você está em primeiro grau, esse risco não existe, porque não adianta o juiz de primeiro grau, todo mundo fica falando, a gente no Brasil, eu acho que como a gente tem muita notícia do judiciário, a gente é um pouco prisioneiro daquela ideia, daquela dinâmica que também é cognitiva, né, de que o que dá notícia é o excepcional, né? Quando um cachorro morde um homem, não é notícia. Quando um homem morde um cachorro, isso é notícia. Então a gente sempre acha que todo juiz é maluco, que só tem juiz maluco, que os juízes tomam muitas decisões malucas, mas isso não acontece. A maioria das decisões é o dia a dia, é o arroz com feijão. E os malucos são controlados pelo imenso e generosíssimo sistema recursal que nós temos na nossa jurisdição. Então, a gente precisa. Aí, quando a gente sobe e leva esse processo para o Supremo, essa salvaguarda acaba se esvaindo, né? Então, a gente acaba não tendo esses mecanismos de controle que são inerentes ao sistema recursal. E aí o risco é maior, eu digo não só o risco para o sistema como um todo, mas o risco para o próprio ministro, porque esses casos são muito complexos, muito dados a dificuldades, e a gente erra, né? Todo mundo é sujeito a erro. Então, e aí quando você erra por último, né, para usar a famosa frase de Rui Barbosa, quando você erra por último, o peso é muito grande. Se você errou por último, depois que várias outras pessoas decidiram antes de você, talvez isso melhore a sua vida. Agora, quando você erra por último e você é o primeiro errador, né? Você é o primeiro que está cometendo o erro, você está cometendo um erro originário, é difícil, porque as coisas não amadurecem muito até chegar em você. Então, eu acho sim que o processo estrutural é um empreendimento de risco para o Supremo, e acho que por causa disso o que eu defendo é que ele deveria buscar uma pauta menor do que a pauta que está chegando. E o que está chegando é aquela história, abriu a porta, todo mundo quer vir, né? A famosa história da sorveteria com uma bola de sorvete grátis. Abriu a porta, todo mundo quer. É o sorveteiro que vai ter que decidir se ele vai manter a regra da porta aberta ou se ele vai começar a criar algum tipo de delimitação. Eu acho que o Supremo precisa criar algum tipo de delimitação para essa sua atuação. Toralho, penúltimo bloco, considerações finais antes da gente ir para as nossas indicações de leitura. Questões que a gente deixou de ventilar aqui que se acha relevantes. Uma apenas, para não torrar muito aí a paciência dos seus leitores, se bem que você sempre oferece para os corredores o programa, né? Acho que tem que ver se a pessoa já acabou a corrida, né? Se for eu correndo, a pessoa ainda precisa de mais uma meia hora de programa aqui para ele lentamente chegar até o final da sua meta. Uma.
Projeto de Lei 3 de 2025. O que aconteceu aqui? Eu acho que isso é muito importante que a gente linke aqui, que o seu leitor também conheça. Em 2024, o Senado Federal, vendo toda essa ebulição de discussão, falou: opa, eu quero participar dessa discussão também. Criou uma comissão de juristas para elaborar um projeto para regulamentar o processo estrutural no Brasil. O que eu acho totalmente natural, tem uma coisa acontecendo na jurisdição. Não tem regra, o legislador tem que atuar. E o Senado criou uma comissão de vários juristas e, para minha alegria, eu fui escolhido como relator do texto dessa comissão. Então, nós elaboramos um anteprojeto de lei que ficou pronto no final de 2024 e no início de 2025 ele foi apresentado e atualmente está em tramitação o projeto de lei 3 de 2025. Eu recomendo fortemente que os nossos ouvintes aqui leiam esse projeto, não como projeto, mas como uma consolidação de tudo que a gente falou. Porque tudo que está ali é, primeiro, fruto de um consenso doutrinário muito plural e muito amplo. A gente tinha acadêmicos, advogados públicos, advogados privados, membros do MP, defensores públicos. Então a gente tinha um conjunto de pessoas ali debatendo muito amplo. Teve audiência pública, teve consulta pública pela internet. Então, isso é fruto de um consenso acadêmico muito, muito sólido. E segundo, esse texto, nada do que está lá não pode ser feito hoje. Ou seja, ele é um texto de consolidação. Ele pega as ideias que estão no CPC, na Lei da Ação Civil Pública, na prática atual dos tribunais, e ele realiza essas ideias, organiza essas ideias. Então, quem lê esse projeto não precisa ler como lê o projeto de Código Civil, que é para mudar. Ali não é um projeto para mudar, é um projeto para consolidar. Ele é um guia para você entender o que é um processo estrutural, como que ele pode ser conduzido, como que os acadêmicos acham que dá para fazer um bom processo estrutural. E aí, se a pessoa, né, se o nosso ouvinte chegou aqui no final e continua achando que a ideia é ruim, o que eu digo é o seguinte: leia o texto e debata com o texto. Não debata com os fantasmas que estão na sua cabeça. Porque o problema que o processo estrutural vivencia hoje é que muitas pessoas querem debater não com a proposta que eu, professor Sérgio Arenhardt, professor Hermes Zanetti Júnior, professor Marco Félix Jobim, professor Gustavo Osner e tantos outros acadêmicos estamos desenvolvendo, mas sim com os fantasmas que tem na cabeça dela. E aí a pessoa diz: processo estrutural dá poder para o juiz. Pega esse texto do PL3 e me mostra onde ali que dá poder para o juiz. O texto passa o tempo todo contendo o juiz, dizendo: não decida, não decida, fomente o consenso. Se não tiver consenso, decida o mínimo, para que as partes continuem buscando o consenso. Aí as pessoas dizem: não, mas o processo estrutural é uma violação à separação de poderes, porque ele permite que o judiciário entre onde não devia. Pega o texto e vê se é isso que está lá. Esse é o primeiro texto proposto no direito brasileiro que diz que uma decisão judicial deve levar em conta os impactos orçamentários e as capacidades institucionais dos agentes tomadores de decisão. Né? Nunca antes na história desse país um texto legal projetado diz isso, diz isso. Olha que sonho dos constitucionalistas, dos administrativistas, né? Você, Davi, devia estar chorando aqui, dizer: poxa, que maravilha. A gente projeta um texto legal que diz que juiz, tenha cuidado, porque direito custa dinheiro, tenha cuidado, porque você pode não ser o agente mais capaz de tomar essa decisão. Então, o que eu percebo é que as principais objeções que as pessoas têm ao processo estrutural, que eu ouço nos eventos, nas discussões, decorrem não do que nós, acadêmicos do processo estrutural, estamos propondo, dá até fazer uma escola de samba, né? Acadêmicos do processo estrutural, não do que nós estamos propondo, mas dos fantasmas que as pessoas têm nas suas próprias cabeças, nos seus imaginários sobre a jurisdição. Então, acho que esse texto ele me representa nesse sentido de que eu fui o relator, mas que ele é o resultado da construção de um consenso acadêmico muito amplo. Então, se a pessoa não quiser ler os 700, 800 páginas do meu livro sobre processo estrutural, leia pelo menos o PL3. Leia pelo menos o PL3, porque aí a pessoa vai dizer: bom, será que eu discordo disso aqui mesmo? E aí vem me dizer: não, desse artigo, parágrafo, inciso, eu discordo.
e aí a gente tem um bom debate. Mas essa discussão muito genérica de separação de poderes, de falta de capacidade institucional, é uma discussão que polui o nosso ambiente, porque a gente acaba não conseguindo avançar para tentar construir o que a gente quer, que é uma jurisdição efetiva, né? Então, se alguém tiver uma sugestão melhor, eu estou aberto a ouvir. Agora, essa sugestão de dizer, não, não tem que mexer com isso, uma espécie de birra legislativa. Não, o legislativo não tem que regulamentar nada disso, porque se ele regulamentar, ele vai estar passando o recibo de que o judiciário pode fazer isso. O judiciário, meus caros, está fazendo isso. Se a gente tiver lei, se a gente tiver regra, pelo menos a gente vai ter parâmetro, né? O judiciário está fazendo isso e não há nenhum indicativo de que ele vai parar de fazer isso, de que ele vai agora dizer, ah, já que o legislador não comprou essa ideia, eu vou parar, eu acho que não vale a pena. Isso não vai acontecer. Então, se pelo menos a gente regulamenta, a gente cria parâmetro. E se você lê o texto, eu tenho certeza que você vai gostar do texto. E eu acho que o texto provoca esse debate de um processo estrutural que busca consenso, que é moderado nos seus objetivos, que tenta buscar objetivos focados nas soluções possíveis para problemas que são sérios, que a gente certamente não vai resolver tudo. Nós não vamos resolver o problema da saúde no Brasil, da educação no Brasil, da segurança pública, dos presídios, só porque trouxemos isso tudo para o processo. Mas que talvez a gente possa avançar alguma coisa em alguns casos. Acho que isso é o meu recado final aqui. Espero que as pessoas tenham gostado, tenham aberto seus corações a essa ideia. Eu sou um verdadeiro missionário do processo estrutural, bato nas portas das pessoas domingo de manhã para levar essa palavra de sabedoria e de otimismo, com a possibilidade que a gente tem de fazer um pouco, ainda que a gente não faça tudo. Dorelli, indicações de leitura. É aqui que vale jabá, e aí você Vale tudo, né? Então rasga vamos o lá. verbo aí, tem o seu Vou curso. pegar minha pilha. Então vamos lá. Vamos lá. Meu livro aqui, ó, para quem está no Para YouTube, abrir, só para abrir, é o artigo que eu vou deixar linkado isso. aqui na Isso. O Suprema. artigo da Suprema, que está de graça. O artigo que está lá no meu academia.edu, daquele tópico específico que você trouxe, se chama Da Educação Científica ao Consultor Técnico Pericial, respostas práticas para o problema da análise da perícia pelo juiz. Está lá no meu Da academia.edu, educação científica. ao consultor técnico pericial. Vou te mandar esse link aí direitinho para você poder linkar para o pessoal aqui do programa. Então, esses nós mencionamos. E mencionamos o PL3, que está lá no site do Senado Federal, PL3 de 2020. Então, isso aí está de graça para quem quiser online. Agora vamos ao que não é grátis, né? Porque a gente ganha muito dinheiro escrevendo o livro, mas muito dinheiro, né? Eu vou me mudar para as Ilhas Caimã em breve, mas vamos lá. Processo Civil Estrutural, Teoria e Prática, sétima edição, essa capa azul. A primeira edição é 2020, a sétima edição saiu no início de 26. Então, esse é um tema em ebulição, realmente. O livro hoje tem 800 páginas, 810 páginas. Processo Civil Estrutural, Teoria e Prática, Juspódio. Segunda indicação, o meu livro, que não está aqui, não sei por quê, foi a minha tese de doutorado, que se chama O Devido Processo Legal Coletivo. O Devido Processo Legal Coletivo é o meu livro que, em 2019, foi ganhador do prêmio Mauro Capelletti, da International Association of Procedural Law. Foi considerado o melhor livro sobre processo escrito no mundo nos últimos 4 anos, e é a única obra em língua portuguesa que já ganhou esse prêmio. Então, eu tenho muito orgulho dele, como deve ter transparecido, né, do que eu falei aqui. Eu tenho muito orgulho desse livro, e ele é a base do meu pensamento. Eu construo o meu pensamento de processo estrutural a partir do devido processo legal coletivo. Ele atualmente está na quarta edição, lá pela RT, tem tanto edição eletrônica quanto edição física. E aí, para não encher muito a sua trend, aí pode indicar, senão daqui a pouco está um programa de mestrado aqui, né? É, Fique à vontade. O então pessoal vamos lá. que quiser. Professor Owen Fiz, processo, o professor Owen Fiz, né, o livro que eu traduzi, que se chama A Origem do Processo Estrutural, também lá da Juspódio, mencionamos aqui ao longo da nossa aula. Eu faço uma nota introdutória e eu traduzi essa obra do professor Fiz, que é de 1978. E vou te dar só mais dois, tá? Senão fica muita coisa.
Esse é o livro que eu escrevi, Peraí, o do Enfis de novo o nome? A Origem do Processo Estrutural. Ele também está aqui em algum lugar, mas eu não estou achando. A Origem do Processo Tá, no, Estrutural. tá na Juspódio também, né? Nos Pódium também. Ainda na Juspó. Achei, tá aqui. Vou mostrar, senão o professor Fiz briga comigo. Aqui, o Enfis. Colocando tudo aqui. É isso aí. A Origem do Processo Estrutural, introdução, tradução e comentários de Edilson Vitorelli. O professor Fiz é um grande amigo do Brasil, recebe muitos brasileiros, eu mesmo já A estive em Rio, a Thaís, convite Thaís dele. Penteado fez uma tradução de uma coletânea de ensaios dele Isso, tem pela várias Contracorrente. traduções. O professor Carlos Alberto Sales fez uma tradução também há muito tempo de um conjunto de artigos dele sobre processo. Fiz escreve sobre liberdade de expressão. É um autor fantástico e uma boa pessoa também, né? Nem todo mundo que é bom autor é boa pessoa. Ele é um bom autor e uma boa pessoa. Vitorelli, só um É, ponto. O devido processo estrutural coletivo, o o devido devido processo processo legal coletivo. Deixa eu legal pegar ele aqui para coletivo, te o mostrar. processo Pera aí. civil estrutural, são dois Isso. livros. Tem mais um livro teu, são três, se eu não me engano. Peguei esse aqui, ó. O devido processo legal coletivo. Esse é o devido. Devido processo. Mas tem outro livro antes desse teu, não tinha, não? Processo civil estrutural. Deixa eu pegar o Ah, outro já aqui. é o teu curso, né? Teoria e É prática, isso. né? Teoria e prática. Processo civil estrutural e o devido processo legal coletivo. Devido processo legal coletivo. Beleza? Para Devido. fechar, para fechar. Processo coletivo e direito à participação, obra que eu escrevi com José Orismar Barros, membro do MPMG. Esse também é um tema muito importante para mim, que é falar sobre a participação da comunidade no processo coletivo, por isso que ele tem essa capa bonita, assim, né? Processo coletivo e direito à Direito à participação. participação, com José Orismar Barros, também lá na Processo. Juspódio. Direito à participação. Achei. Pronto. Maravilha, é isso aí. Aí a pessoa não precisa fazer, já tá bom, senão daqui a pouco o pessoal está fazendo uma tese de doutorado aqui. Então, os ouvintes estão mais do que bem servidos agora. Sem dúvida. Bibliografia não vai faltar. José Urismar Barros. Pronto. Vitorelli, muitíssimo obrigado. Fico muito feliz pela conversa. Gostei muito como você é honesto com as dificuldades, como você leva a sério as dificuldades teóricas, as dificuldades epistemológicas. É uma conversa muito rica, uma conversa muito honesta. E eu espero que a gente possa conversar de novo no futuro, né? Mesmo que dentro desse tema tem 1 milhão de perspectivas Tem um milhão diferentes de para coisas. tratar, né? É isso, obrigado. Eu que agradeço, um prazer, parabéns pelo 11. Eu fico muito feliz de estar aqui. Finalmente, eu era ansioso para chegar aqui. Que bom que cheguei e venci na vida. Estou aqui no 11 Supremos. Vou mandar para minha mãe depois o link. Minha mãe é uma ótima pessoa. Se você a tivesse entrevistado, teria gostado muito mais do que de mim. Então, eu tenho muita alegria de estar aqui. Obrigado, obrigado por me ajudar aí a levar essa boa nova do processo estrutural também a um público que não é estritamente de processualistas, é de constitucionalistas, mas é o público com o qual a gente precisa mais debater. Eu falo que hoje eu mais preciso debater com o pessoal do constitucional, do administrativo, para eles entenderem, né? É um ponto que eu estava discutindo com o Didier quando a gente conversou sobre os acordos, né? Uhum, E uma reflexão que eu tive depois, que eu devia ter trazido durante a conversa, mas que eu tive depois, né? Isso pode ser uma ancoragem meio lumaniana, né, da teoria dos sistemas, mas o que me pareceu muito é que o processualista, ele tende a interpretar o direito constitucional sob a lente do processo, e a lente do processo ela é mais pragmática. E aí eu tenho um receio de haver uma colonização do espaço da jurisdição constitucional e do seu ethos. uhum. Eu acho que você. Eu vi um pouco dessa sua discussão com o Fred e acho que, em alguma medida, a gente tem que achar
esse espaço de convivência, talvez, né? Tem um livro antigo de autoajuda que se chama Pés no Chão, Cabeça nas Estrelas, né? Eu acho que isso talvez represente um pouco essa ideia dessa divisão de espaços. Eu acho que não adianta muito também se a gente for idealista demais e não conseguir construir nada. Mas também eu concordo com você que se a gente talvez pragmático demais, e é o extremo para o qual eu tendo, a gente pode se conformar com muito pouco e achar que qualquer coisa tá bom desde que eu consiga fazer. E eu acho que isso também não é correto. Eu acho que a gente tem que, em alguma medida, Eu acho que é o buscar esses ponto grandes que objetivos. eu acho que é o ponto que separa aí, por exemplo, o direito constitucional da ciência política, né? Uhum, A uhum. ciência política faz a descrição e das consequências e da realidade. O direito constitucional, ele vai para a ontologia, né? É isso, Mas é exatamente. isso. Edilson, querido, muitíssimo obrigado. A gente está gravando Obrigado. aqui numa terça-feira à noite, né? Depois de uma sessão não sei se estava na turma, no A plenário, acho que turma, plenária aqui, sessão a de turma que são plenária as geralmente às piores, as quintas, mais né? longas, as mais Pois é. longas. Nós, Agradeço demais a disponibilidade de ter feito isso obrigado. no Foi um horário prazer. desse. E até a próxima. Até a próxima. Valeu. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.